Vamos lá. A gente está no Daf Kavhei Amud Bet. Na última palavra, Tanu Rabanan, virando Amud. Fala, Braita, para a gente o seguinte, Kavava Mudalef. Velo Kraim Sheim Mitachim. Esses são os Kraim, certo? Quem faz criar, tem alguns tipos de criar que não se costura mais, nunca mais, certo? Faz criar por aveluto. A Coreia Alaviv Vealimó, alguém que faz criar pelo pai e pela mãe, essa roupa nunca pode ser costurada de novo. Costurada à direita, a gente vai ver. Vela Rabosh Limdot Torá, pelo rabino que ensinou para ele Torá. Vela Nassi, sobre o presidente, o Nassi de Bnei Israel. Vela Avbeidin, Avbeidin é o rabino-chefe do tribunal, do Supremo Tribunal. Vela Shmuot Raot, quando alguém ouve uma notícia muito ruim, a gente vai ver qual exatamente, se faz criar, se rasga a roupa, e essa não pode costurar de novo. Vel Birkat Hashem, alguém que ouve uma pessoa, Mekalelet Hashem, amaldiçoando a Kadosh Baruch Hu, e ele usa o nome de Kadosh Baruch Hu, certo? Sobre isso se faz criar. Vel Sefer Torah Shenisraf, um Sefer Torah queimando. Vel Arei Yehuda, Vel Amikdash, Vel Yerushalayim. Quem vê Arei Yehuda, as cidades onde tinham antigamente Yehuda, que elas estavam destruídas. O Beit HaMikdash, alguém que vê a região onde está o Beit HaMikdash, que está destruído. Vel Yerushalayim, e sobre Yerushalayim se faz criar. Sobre esses três, cada um por si só. Vekorea al-Mikdash, o Mosif al-Yerushalayim. E tem uma situação, que a gente vai ver no fim do mundo, no qual a pessoa, ele faz criar pelo Beit HaMikdash, em vez de fazer uma criar nova, em vez de fazer mais um rasgo na roupa por Yerushalayim, ele só aumenta o rasgo que ele já fez. Avive e mover a boshim doutor Aminala, onde a gente sabe que sobre o pai, a mãe e o rabino, tem que fazer uma criar que não se costura de novo. Dertiv, está escrito no Pasuk, Ve'elisha. Elisha era o aluno de Eliyahu Hanavi, certo? Quando ele viu Eliyahu Hanavi subindo para o céu, Elisha viu Eliyahu Hanavi subindo para o céu numa carruagem, viu o Metzai, que ele começou a gritar, Avi, Rechev Israel, Farashav, Avi, meu pai, a carruagem de Bnei Israel e seus Farashav são os soldados que vão na frente nos cavaleiros. Agora a Gemara do Resh Pasuk. E aí ele fez criar, certo? A gente vai ver na continuação. Avi, veimó. Quando está escrito avi duas vezes, vem falar que tem que fazer criar, e é uma criar que não se costura de novo pelo pai e pela mãe. Rechev Israel Parashav, Zerabosh Limdot Torá. Isso está escrito Rechev Israel Parashav, que a Kadosh Baruch Hu, ele é como a carruagem de Bnei Israel, não Kadosh Baruch Hu, desculpa, que Eliyahu era como a carruagem de Bnei Israel, vem ensinar Zerabosh Limdot Torá, pelo rabino que ensinou ele Torá, também tem que fazer criar. Mai Mashma. Pergunta agora, o que tem a ver? Rechev Israel Parashav não tem nada a ver com o rabino. Então, explica agora que Demetar Gim Rav Yosef, como tem uma tradução de Rav Yosef do Tanakh, diz o seguinte, de Nevi'im, o que é Avi, Rechev Israel Parashav? Rabi, meu rabino, assim Elisha falou sobre Eliyahu que morreu, Detav lehon leIsrael betzlotei miretichinu Parashav. Que Eliyahu Hanavi, ele era melhor para Bnei Israel com a tefilá dele do que carruagens e cavaleiros. Eliyahu Hanavi protegia mais a Israel com a tefilá do que o exército de Bnei Israel. Então, esse Rechev Israel Parashav está falando justamente sobre o rabino. Então, daqui a gente vê que Elisha fez criar pelo rabino. Velomitachim minala, onde a gente sabe que não se costura, a dertiv, está escrito no Pasuk, na continuação, ve'chazek bebgadav ve'krem leshnaim kraim, que Elisha segurou a roupa dele e rasgou em dois rasgos. Mimashma sheneimar ve'kraem, en yodea sheleshnaim, se está escrito que ele rasgou, é óbvio que é em dois. Ela melamed shekruim ve'omdim leshnaim leolam. Então, vem ensinar que ele rasgou em dois rasgos, que isso que está escrito em dois, em falar que isso daqui fica para sempre. Certo? É um rasgo em dois que nunca mais pode ser consertado. Então, essas roupas foram rasgadas pelo luto do pai, da mãe e do rabino, não se costura mais. Amar leirish lakish Rabbi Yochanan, perguntou Reish Lakish Rabbi Yochanan, Eliyahu Chayu. Reish Lakish perguntou a Rabbi Yochanan, Eliyahu Hanavi não morreu. Eliyahu Hanavi subiu para o céu vivo. Então, não tem luto, ele está vivo. Amarlei, respondeu Rabbi Yochanan, que vai dertiv, já que está escrito no Pasuk, velora awod, que nunca mais Elisha vai ver Eliyahu, legabei didei que medamei. É como se fosse alguém que faleceu, certo? Porque ele nunca mais vai ver Eliyahu Hanavi, não tem nenhuma chance dele voltar para a terra. Nasci ve'av beidin ushmot raot minala, onde a gente sabe que pelo presidente, pelo rabino do Supremo Tribunal, e por shmuot raot, por notícias ruins, onde a gente sabe que se faz criar, dertiv, está escrito no passuco o seguinte, quando Shaul faleceu, ve'chazek David bebgadav ve'kreem, David pegou a roupa dele e rasgou, fez criar.
וגם כל האנשים אשר איתו, todo mundo estava junto com David. ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב. Fizeram הספד, choraram e jejuaram até o anoitecer, al Shaul, pela morte de Shaul, ועל יונתן בנו, pela morte de Jonathan, filho de Shaul, ועלם השם ועל בית ישראל, e sobre o povo de Akadosh Baruch Hu e Bnei Israel, que eles perderam na guerra, que naflu bacherev, que eles morreram, certo? Eles caíram nessa guerra. Então agora a Gemara explica o que é cada um. Shaul é Nassi. Shaul é igual o Nassi, igual o presidente, ele era o rei, certo? É o líder do povo. Jonathan é Avbeidin. Jonathan, ele era o rabino supremo tribunal, rabino-chefe. Alam Hashem vel Beit Israel, elo shmuot raot. Isso que eles fizeram criar, que eles rasgaram por 3 motivos, por Shaul, por Jonathan e por Am Israel. Quando eles ouviram que Am Israel perdeu na guerra, eles fizeram criar, eles rasgaram as roupas. Certo? Então aqui a gente vê que Shmuot Raot, notícias ruins que Bnei Israel caíram na guerra, também se faz criar, também se rasga roupa. Amar lei Rav Bar Shava le Rav Kahana vem Madeavo Kulhu. Perguntou Rav Bar Shava para Rav Kahana, olha, eles rasgaram porque aconteceram 3 coisas. Talvez só tem que criar quando acontece as 3. Quem disse que cada uma por si só obriga a fazer criar, tem que rasgar a roupa? Talvez é só as 3 juntas. Amar lei al ifsika inyan. Está escrito no Pasuk, al Shaul, ve'al Yonatan, ve'al Am Hashem, ve'al Beit Israel. Poderia ter sido de uma vez só, certo? Está escrito, ve'atzum ad ha'erev, ad al Shaul, ve'Yonatan beno, ve'am Hashem, u Beit Israel. Por que não está escrito com Vav? Porque está escrito al, para mostrar que cada um é motivo por si só para rasgar a roupa. Pergunta Gmará, mikarina na Shmuot Raot, será que quando tem notícias ruins a gente faz criar? Será que precisa rasgar a roupa? ואמרו לי לשמואל קטל שבו מלכה תריסר אלפי יהודי במזיגת קיסרי ולא קרה. Certa vez contaram para Shmuel que Shavur Malka é o nome de um dos reis, dos governantes, ele matou 12.000 Yehudim em Mezigat Keisari. E Shmuel, quando ele ouviu isso, que 12.000 Yehudim morreram, ele não rasgou a roupa. Ele ficou triste, provavelmente ele fez jejum, alguma coisa, mas ele não rasgou. Daqui a gente vê que, a priori, que notícia pior tem do que 12.000 Yehudim que morreram de repente num dia. Então, daqui a gente vê que, a priori, não precisa fazer criar para notícias ruins. Fala, Gmará, lo amru ela berov Israel, que masea sheaya. Fala, Gmará, não. Isso que se faz criar, se rasga roupa sobre Shmuot Raot, sobre notícias negativas, é só quando é Rova Tzibur, quando todo a Israel, a maioria do Tzibur acabou, ou a maioria do Tzibur morreu, a maioria do Tzibur perdeu a guerra, certo? Mas tem que ser realmente a Israel inteiro, como foi o caso lá na guerra de Shaul, que David Amelech ouviu que Bnei Israel perderam a guerra. Mas realmente, quando tem 12.000 Yehudim morrendo, é um sofrimento, mas o motivo não é motivo de criar. Pergunta, Gmará, o Mikatal Shavur Malka Yehudai, será que Shavur Malka realmente matou Yehudim? Ve'amarlei Shavur Malka leshmuel titeli de lokatlei Yehudi meolam. Arei Shavur Malka falou para Shmuel o seguinte, titeli, eu mereço um sahar, mereço uma recompensa, que eu nunca matei um Yehudi. Aqui a gente está vendo que ele matou 12.000. Como ele falou que ele nunca matou nenhum? Responde a Gmará, atam inhu garmei lenavshayu. Fala, Gmará, que lá eles causaram para si mesmos. Quer dizer, ele nunca matou um Yehudi sem motivo, nunca por antissemitismo, digamos assim. Ele nunca pegou um Yehudi e falou, vou matar ele. Os Yehudim, esses 12.000 Yehudim de Mezigat Keisari, eles causaram a própria morte. Dama Rabiami, que assim falou Rabiami, lekalitire de Mezigat Keisari pakashura de Ludkia. Pela voz, pelo som das yetire, são as cordas das harpas, instrumentos musicais, certo? Eles tocaram música, trombetas, fizeram muito barulho quando eles estavam se revoltando. Então, fala Rabiami, o som dos instrumentos que eles tocaram lá em Mezigat Keisari furou, que ele passou pelas muralhas de Ludkia, quer dizer, eles fizeram um barulho muito grande quando eles estavam se revoltando, eles se revoltaram e Shavur Malka acabou com a rebelião, certo? Não matou eles por serem Yehudim, matou eles porque eles estavam se rebelando. Então, por isso ele falou, olha, eu mereço que eu nunca matei um Yehudi, está, sem motivo. Al-Birkat Hashem, quando alguém amaldiçoa Kadosh Baruch Hu, de onde a gente sabe que tem que fazer criar, Minalan, Dertiv, está escrito no Pasuk, quando veio um dos mensageiros do rei de Ashur, ele começou a ler Kalel et Hashem, amaldiçoar Kadosh Baruch Hu, e aí aqueles que ouviram, está escrito o seguinte no Pasuk, Ve'evô Eliakim ben Hilkiah asher al Bait, Eliakim ben Hilkiah, ele era o responsável pelo Bait, pelo Beit HaMikdash, Ve'shavna asofer, Shavna é o nome dele, do Sofer, Ve'yoach ben Asaf amazkir, é o secretário, El Hiskiah Kruei Bgadim,
esses três que ouviram o que Rav Shaka falou sobre a Kadosh Baruch Hu, os três voltaram para Hiskiau, para o rei, com as roupas rasgadas. Daqui a gente vê que quando eles ouviram que ele amaldiçoou a Kadosh Baruch Hu, eles rasgaram a roupa. Tá no Rabanan, fala Braita. Echada Shomea, tanto quem ouve alguém amaldiçoando a Kadosh Baruch Hu. Vechada Shomea mipia Shomea. E alguém ouve de uma pessoa que ouviu o que aconteceu, Chayav Likroa, tem que fazer criar, tem que rasgar a roupa. Ve'edim inam chayavim likroa, shekvar karu besha sheshamu. Porém, os edim, as testemunhas, não precisam rasgar a roupa, porque eles já ouviram na hora que aconteceu. Certo? Alguém que amaldiçoou Kadosh Baruch Hu é um dos Chiyuvim, ele é Chayav Malkot, mas tem que ter, como todo castigo no Beidin, tem que ter edim, tem que ter testemunhas. Então, quando duas testemunhas vêm testemunhar o que aconteceu, e eles falam, no fim do testemunho, eles têm que contar exatamente o que eles ouviram. Eles repetem o que o cara falou. Na hora que eles repetem, os dayanim, os juízes que estão lá na frente, têm que fazer criar, porque eles estão ouvindo naquela hora, porém as testemunhas não precisam, porque eles já ouviram na hora que aconteceu. Pergunta a Gemara, Bechá Sheshamu Mayave, Akashami Ashta. Fala a ideia que eles já ouviram antes, mas agora que eles estão repetindo, eles estão ouvindo de novo. Deveriam fazer uma segunda criada, deveriam de novo rasgar a roupa. Porque eles não precisam, certo? Alguém que ouve duas vezes, tem que fazer criar duas vezes. Fala, não dá para falar isso, não dá para falar que tem que fazer criar, porque está escrito no Pasuk que realmente não se faz criar. As testemunhas não fazem de novo, está escrito no Pasuk, vai Hikishmo Amelech Hiskiau, quando Hiskiau Amelech ele ouviu tudo o que foi falado, vai Krat Begadav Amelech. Está escrito que o rei rasgou a roupa, certo? Essa história que a gente viu aqui em cima. Quando ele ouviu o que o mensageiro de Ashur falou de Akadosh Baruch Hu, ele rasgou. Está escrito que o rei rasgou. Vai Krat Begadav Amelech Kara, Vem Lo Karu. O rei rasgou, mas eles que ouviram e repetiram para Hiskiau não fizeram criada. Daqui a gente vê que as testemunhas não rasgam a roupa. Velomitachimina, onde a gente sabe que esse rasgo não pode ser costurado de novo, até criar. Aprende uma Gzerá Shavá, está escrito aqui criar, vai Kraet Begadav, e está escrito criar com relação a Elisha, que a gente viu lá em cima. Do mesmo jeito lá, Elisha lhe rasgou a roupa para nunca consertar, aqui também. Sefer Torah Shenistraf Minal, onde a gente sabe que quando um Sefer Torah queima, tem que fazer criar. Dertiv, está escrito no Pasuk, Vahi Kikro Yehudi Shalosh Dlatot Ve'arba, certo? Na época próximo da destruição do segundo Beit HaMikdash, alguém começou a ler um livro escrito por Irmial, ele leu 3 ou 4 psukim, e aí não gostaram muito do que estava escrito, certo? Era Megilat Eicha, que está falando sobre a destruição de Jerusalém, Veikra Betar Asofer, Vashlech Eleish Asher Elach. Está escrito que eles rasgaram a Megilá que Irmial tinha escrito e tacaram no fogo. Já vamos ver onde a gente vê que tem que queimar, tem que fazer criar por causa disso, certo? Eles queimaram um livro do Tanakh, certo? Megilat Eicha. Mais Shalosh Dlatot Ve'arba, o que é 3 e 4 portas? O que é Dlatot? Amrulei Leakim, Katav Irmial Sefer Kinot. Fala Gemara que são psukim que falaram para Joaquim, que era o rei na época, Irmial escreveu um Sefer Kinot lamentando a destruição de Jerusalém. Jerusalém ainda não tinha sido destruída, certo? Mas ele já escreveu Megilat Eicha lamentando a destruição que vai acontecer. Amarleu Maktiv perguntou o que está escrito. Joaquim, que era o rei, perguntou o que está escrito. Falaram para ele, olha, está escrito, Eichai Yeshva Badad, como sentou sozinha em Jerusalém. Amarleu Anamarca falou, olha, eu estou tranquilo, o povo vai embora, mas eu sou o rei, eu estou de boa. Amrulei, falaram para ele, está escrito também, Bachotiv Kebalaila, que vão chorar no meio da noite. Anamarca, ele falou, eu sou o rei, não estou preocupado. Isso são tzarot, são os sofrimentos do povo. Galtai Yehudá Meoni, Yehudá foi exilado com pobreza. Respondeu de novo, Anamarca, eu sou o rei. Darkei Tzion Avelot, fala, olha, os caminhos de Jerusalém estão de luto, porque não passam mais Yehudim por aqui. Anamarca, ele falou, eu sou o rei, eu estou tranquilo, isso não me afeta. Aí eles falaram o quinto pasuk, Ayut Tzarei Alerosh, que os que estão tzarim, que estão atacando Jerusalém, eles vão virar o Rosh, eles vão virar os líderes, quer dizer, o rei de Bnei Israel vai cair. Amar Leuman Amará perguntou, quem falou isso? É Irmial lamentando, Irmial reclamando, ou é uma nevoá? Falaram para ele que Hashem Rogá Al-Rov Pesheah, que a Kadosh Baruch Hu, ele decidiu destruir Jerusalém por causa dos pecados. Ele entendeu que era uma nevoeira, uma profecia. Miad Kadar Kol Askarot Ba Veserfan Baesh. Ele tirou todos os nomes de Kadosh Baruch Hu que estava escrito na Megillah e queimou tudo. Vai no Dechtiv, está escrito no Pasuk, Velo Pachadu, Velo Karu et Bigdeyem. Eles não tiveram medo de fazer isso, de queimar o livro que Irmial escreveu, e não rasgaram as roupas.
Decido que eles não rasgaram como uma coisa errada. Michlal de Baal Lemikra, que eles deveriam ter rasgado porque eles queimaram aqui um livro do Tanakh. Amar Leirafa, daqui a gente vê que um Sefer Torah Shenisraf tem que criar. Quando o Sefer Torah é queimado, tem que rasgar a roupa. Amar Leirafa para Abaye, perguntou Rafa para Abaye, Eimar Mishum Shmuot Araot. Olha, talvez eles tinham que criar, não porque o Sefer Torah foi queimado, e sim porque eles ouviram notícias muito ruins de que Jerusalém está sendo destruída. Amar Lei Shmuot Araot, Be'ai Shata Miavo. Falou, olha, naquela hora Jerusalém estava construída, certo? Eram lamentações, era uma nevoado que vai acontecer no futuro. Não tinha acontecido ainda. Então não tinha Shmuot Raot, não tinha uma notícia ruim, porque essa notícia não aconteceu ainda, é uma profecia. Então eles deveriam ter rasgado a roupa, na verdade, por ter sido queimado. Amar Rabi Chavó Maravuna, Roé Sefer Torah Shenikra. Alguém que vê um Sefer Torah rasgando, Chayav Likro Shtei Kriot. Ele precisa fazer 2 kriot, precisa rasgar 2 vezes a roupa. Echad alagvil ve echad alaktav. Pelo pergaminho, onde é escrito, que ele também tem que deixar, e pelas letras que são rasgadas. Shenemar, achrei sarof amelech et amegilá ve et advarim. Está escrito que ele queimou a Megilá e a Advarim. A Megilá é o pergaminho em si, o couro, e a Advarim é o que está escrito. São 2 coisas que tem que fazer criar por eles. Conta agora a seguinte história. Rabiava viravuna barchia avu yatve kamei de Rabiava. Certa vez, Rabiava e Ravuna barchia, eles estavam no shiur. Kamei, está faltando aqui? Desculpa, não é Kamei, é Kam Rabiava. Kam Rabiava, baile afnui. Rabiava estava indo no banheiro, na época eles ficavam de tefilin o dia inteiro. Então o que ele fez? Shakli letutfatei. Ele tirou o tefilin, achtei a beisada, colocou ali num carito, colocou em algum lugar para guardar enquanto ele ia no banheiro e voltava. Atei batnei mata, vale mivla, veio um animal e estava quase engolindo o tefilin, quase comendo o tefilin. E ia destruir o tefilin, ia ser igual um Sefer Torah Shenisraf, certo? Os pergaminhos do tefilin, eles iam ser rasgados quando o animal estivesse comendo. Amar, ele falou, se eu não tivesse salvo se eu não tivesse salvo o tefilin do animal, eu deveria ter feito 2 kriot, uma pela letra, pelo que está escrito no tefilin, e pelo pergaminho. Amarlei falou para ele, Ravuna Barchia, Minalecha, de onde você sabe que quando o animal come um pergaminho de Sefer Torah, você tem que fazer criar? Está escrito que se queima ou se rasga, mas se o animal comeu, é outra coisa. Minalecha, de onde você sabe isso? Da certa vez isso aconteceu comigo. Eu perguntei para Rav Matna, ele não sabia. Eu fui perguntar para Rav Yuda o que fazer. Ele falou para mim, olha, assim disse Shmuel, só obrigaram a fazer criar quando foi rasgado a força, quando o Sefer Torah foi queimado a força, certo? Se teve lá um incêndio na sinagoga e o Sefer Torah queimaram, não é obrigado a fazer criar, é só se alguém foi lá e queimou de propósito, certo? Para queimar o Sefer Torah, como eles queimaram. Eles queimaram a Megillah de Irmial de propósito, aí tem obrigação. Continuando, Arei Yehudá Minalan, a gente sabe que pelas cidades de Yehudá destruídas tem que fazer criar, está escrito no Pasuk, Vaevou Anashim Mishchem, Mishelo, Mishamron, Shemoni, Mish Meguchalei, Zakan, Ukruei, Bgadim, Mitkodedim, Uminchal Levoná Beadam Lavi, Beit Hashem. Certo? A gente encontra aqui no Pasuk, também é perto da destruição do Beit HaMikdash, que as cidades de Jerusalém estavam destruídas já. Essas pessoas vieram de Shem, Shiloh e Shomron para o Beit HaMikdash, e no caminho eles passaram por Yehudá, por isso eles estavam com as roupas rasgadas. Amar Rabi Chevó, Marura Bíria, Amar Rabi Lazar, Aroé Arei Yehudá Bechurbanam, uma pessoa que vê a cidade de Jerusalém destruída, Omer, Arei Kodshecha Ayum Midbar, as suas cidades Kodesh viraram um deserto, vê Coreia, e faz criar. Jerusalém Bechurbaná, quem vê Jerusalém destruída, Omer Tzion Midbar Aitá, Jerusalém Shamemá. Tzion e Jerusalém são 2 nomes para Jerusalém, virou um Midbar, virou um deserto, e estava Shmamá, estava desolada. Vê Coreia, e faz criar. Beit HaMikdash Bechurbanó, alguém que vê o Beit HaMikdash destruído, Omer, Beit Kodeinu Vetifarteinu, Asher Alelu Chavoteinu, Ayal Esrefat Esh. O Beit HaMikdash foi destruído, Vechol Machmadeinu, Ayal Echaravai, tudo que a gente, todos os nossos Hemdó, tudo que a gente gostava e amava foi destruído, vê Coreia. E faz criar, certo? Então aqui, Arei Yehudá, Jerusalém e Beit HaMikdash se faz criar sobre os 3. Está escrito na nossa Mishnah, Coreia al-Mikdash, Mosif al-Jerusalém. Está escrito na Mishnah que ele rasga pelo Beit HaMikdash e aumenta o rasgo por Jerusalém. Urmin, pergunta a Gemara, está escrito na Braita o seguinte, Echad ha-shomea ve'echad ha-roeh, kivan shegia la-tzofim, alguém que ouve e alguém que vê a destruição do Beit HaMikdash, quando ele chegar em Tzofim, que é o lugar, é uma Ara Tzofim, ali do lado de Jerusalém, que dá para ver o Arabait, Coreia, ele rasga a roupa.
Vekorea Lamikdash. Desculpa, Tzofim é quando está chegando em Jerusalém ainda. Ele faz criar, ele rasga a roupa por Jerusalém. Vekorea Lamikdash, ele faz duas criot, um por Jerusalém e um pelo Beit HaMikdash. Bifnei Atzmo, Vekorea. Alamikdash Bifnei Atzmo, Ve'al Jerusalém Bifnei Atzma. Desculpa, eu li errado. Kivan cheguei lá Tzofim, quando ele chegou no Tzofim, que é ali em Jerusalém, Korea Vekorea. Ele faz dois rasgos. Al-Mikdash Bifnei Atzmo, Ve'al Jerusalém Bifnei Atzma. Pelo Mikdash por si só e por Jerusalém por si só. Ou seja, tem que fazer um rasgo para cada um. E na nossa Mishnah está escrito que ele rasga pelo Beit HaMikdash e aumenta o rasgo por Jerusalém. Aqui está escrito fazer dois. Se ele encontrou Jerusalém primeiro, ele primeiro chegou em Jerusalém, ele rasga. Quando vê o Beit HaMikdash, faz um segundo rasgo. Porém, se ele entrou em Jerusalém sem ver, numa caixa de olho fechado, ele não viu Jerusalém. O primeiro lugar que ele viu foi o Beit HaMikdash, ele rasga pelo Beit HaMikdash. Quando ele olhar em volta em Jerusalém, ele rasga mais, não faz um segundo rasgo. Na última linha, Tanu Rabanan, Vechulam Rashaim Lesholelan, Lemolelan, Leloktan, Velasotam, Kemin Sulamot. Todos esses rasgos que a gente falou até agora, Avalol Lechotam, certo? Todos esses a gente falou que você não pode costurar uma costura boa, que é chama Lechotam. Mas se a pessoa quiser fazer uma costura simples, aqui são 3 tipos de costura, certo? Um que você costura só em cima, ou você costura pulando, ou você costura prendendo os dois lados juntos, aí não fica uma costura bem feita. Ou Kemin Sulamot, você faz uma costura, pula uma, faz uma, pula uma costura mais ou menos, tudo isso é permitido. Mas costurar completamente é proibido. Amarav Rizda, virando a mudo, Kavav Bet, o Beirui Alexandre. O que é proibido é só o Beirui Alexandre, que é um tipo de costura, uma costura perfeita, que você olha a roupa, ela parece nova, mas se é uma costura meio mal feita, não tem problema. Tanu Rabanan, a Coreia Mitocha Mashalal, alguém que ele tinha uma roupa que ele fez criar uma vez, ele fez uma costura mais ou menos, Mitocha Malal, ou esse tipo de costura que ele costurou, ele junta as duas partes e costura, então fica meio dobrado. Mitocha Lek, tem outro tipo de costura que ele pega em cima e embaixo. Mitocha Sulamot, é esse tipo de costura que ele faz um ponto, pula um, faz um, pula um. Alguém que rasga essa parte, lo yatsa, não valeu, porque é considerado como se já fosse rasgado. Então, alguém que tem uma roupa meio rasgada, e quando tem falece outro parente, ele rasga no mesmo lugar, um lugar que já estava meio rasgado, não cumpriu a mitzvah de criar. Mitocha Ihui, mas se for um lugar que estava meuche, que estava com essa costura boa, yatsa, ele cumpriu, porque é como se a roupa tivesse completa. Amarachiza, o Beirui Alexandre. Só se for esse Ihui que ele é perfeito. Se ele rasgou lá, aí valeu de criar. Mas se for uma costura mais ou menos, não valeu. Tanu Rabanan, fala Braita. Rashai leofcho lemata ou leachoto. Eles usavam túnica, certo? Então, se ele fez a criar em cima, ele pode virar a roupa, sim? Costurar a parte de cima para virar agora a gola do pescoço, abrir mais a parte de baixo para virar as pernas e costurar aquela parte. Ou seja, se ele virou a roupa e a roupa ficou ao contrário e o rasgo foi para baixo, aí ele pode costurar normalmente, porque já não é mais o rasgo que está na parte de cima. Rabi Shimon Lazar, oser leachoto. Rabi Shimon Lazar proíbe. Fala, não, isso daqui não adianta. Virar a roupa ao contrário não permite. O que Hashem chamou do mesmo jeito, se a pessoa, por exemplo, quer vender essa roupa rasgada, certo? Do mesmo jeito que ele próprio não pode costurar, quem compra essa roupa rasgada também não pode costurar. Por isso, quem está vendendo, ele tem que avisar o comprador que essa é uma roupa que foi rasgada por luto pelo pai, pela mãe, ou por algum dos tipos que não pode ser costurado de novo. E aí o comprador, não vai poder costurar. Esse aqui é mais barato, uma roupa rasgada. Tanu Rabanan, Tchilat Kriyat Tefach. Quando alguém faz uma kriá, ela tem que ter pelo menos um tefach, certo? O pai e a mãe a gente falou que é até o coração, mas o rasgo pelos outros parentes, um tefach, certo? Um punho. Vetosefet shalosh etzbaot. Se a pessoa vai aumentar o rasgo por um outro parente que faleceu ou mais alguém próximo, ele precisa aumentar só 3 dedos, certo? O tefach é um pouquinho mais que 4 dedos, aqui ele precisa aumentar só um pouquinho. Divrei Rabi Meir. Rabi Domer, Tchilat Kriyah Shalosh Etzbaot. Rabi Uda fala, não, o começo da kriá, uma kriá que você faz do começo, tem que ter só 3 dedos. Vetosefet kolsheu. E você vai aumentar o rasgo por um novo parente que faleceu, qualquer coisa que você aumentar já é suficiente. Amarula fala, Ula, alachá que Rabi Meir bekriá, alachá que Rabi Uda betosefet. Ula fala que alachá como Rabi Meir, que na hora de rasgar, tem que rasgar um tefach inteiro, na hora de aumentar, alachá como Rabi Uda, que é suficiente aumentar só um pouquinho.
Tanameach tem uma braita que também diz essa mesma ideia, que assim Ula passou, definiu a Halachá. Rabi Yossi Omer, Tchilat Kriyat Tefach, o começo do rasgo tem que ser um Tefach, Vetosefet Kolsheu, e o aumento do rasgo, se alguém teve um segundo parente que faleceu, que ele vai aumentar o rasgo, qualquer coisinha que ele aumentar já é suficiente. Tanu Rabanan, fala Braita o seguinte, Amrulo Metaviv Vekará, ele ouviu que o pai faleceu e fez criar, rasgou a roupa. Met Benoi, ele ouviu que o filho também faleceu, Veosif, e ele aumentou o rasgo, certo? Em vez de fazer um rasgo novo, ele aumentou. Tarton Mitaché, a parte de baixo do rasgo, que é pelo filho, pode costurar de novo. Eliona e não Mitaché, mas a parte que é pelo pai, não pode costurar de novo. Met Benoi, porém, se ele ouviu que o filho faleceu, Vekará, e ele rasgou pelo filho. Metaviv, depois ele ouviu que o pai faleceu, Veosif, e aí ele aumentou pelo pai, então a parte de baixo do rasgo é em luto pelo pai. Elion mitaché, a parte de cima que é pelo filho pode costurar. Tarton e não mitaché, mas a parte de baixo que é pelo pai não pode costurar essa parte, certo? Igual qualquer roupa que foi feito um rasgo pelo luto do pai. Metaviv, metimo, metachiv, metachotó, Coreia quer errar lekulam. Se ele ouviu que toda a família faleceu, o pai, a mãe, o irmão e a irmã, ele faz um rasgo para todo mundo. Não precisa fazer um rasgo para cada um, faz uma criá que serve para todo mundo. Rabi Yehuda ben Meter omer al kulam quer errad, al aviv elimo quer errad. Rabi Yehuda ben Meter fala que não. Você pode fazer um para toda a família e um para o pai e a mãe. O pai e a mãe tem que ter um rasgo por si só, um rasgo separado. Lefi shein mosifim al quer aviv veimo. Que de acordo com Rabi Yehuda ben Meter, o rasgo feito pelo pai e pela mãe não pode ser uma tosefet, ou você não pode aumentar ele por um outro parente. O rasgo do pai e da mãe tem que ser por si só. Sobre os outros parentes, você pode fazer um outro rasgo. E vale para todos. Mas o pai e a mãe, cada um tem que ter o seu particular. Maitama, qual o motivo? Que você não pode aumentar do pai e da mãe. O do pai e da mãe, eles não podem ser tosefet. A Bíblia inteira, a priori, ele discorda com o que foi falado lá em cima. O pai e a mãe, eles têm que ter um rasgo novo. Então, se a pessoa tinha uma roupa rasgada, ela olhando pelo filho, e aí o pai faleceu, ele não pode aumentar só pelo pai. O pai e a mãe têm que ter um rasgo por si só. Então, aqui também, quando você vai fazer um rasgo por alguns parentes, pelo pai e pela mãe, o pai e a mãe não pode estar junto com os outros, tem que rasgar, tem que fazer criar por si só. Amar Shmuel alachá, que Rabi Yehuda ben Meter, fala Shmuel alachá como Rabi Yehuda ben Meter, que pelo pai e pela mãe tem que ter uma criar separada. Pergunta a Gemara, o minha Amar Shmuel achi, será que Shmuel falou que alachá é como Rabi Yehuda ben Meter? Ou seja, ele pegou aqui a opinião mais grave, certo? Mais machmirá, que obrigou a fazer dois rasgos. Ve'amar Shmuel falou alachá que deveria me que be'avelut, be'avel, certo? Shmuel falou que com relação a avelut, alachá é sempre como quem mequel, sobre quem como sempre é alachá como quem facilita mais. E aqui Shmuel está machmir, ele está pegando a opinião mais hamurá, mais grave, que tem que rasgar duas vezes. Responde a Gemara, avelut lechud, kriá lechud. Avelut e criar são duas coisas diferentes. Com relação a avelut, luto, realmente Shmuel fala sempre alachá como quem mequel. Com relação a criar, aquele machmir. Adeichan Coreia. Agora, alguém que tem alguns parentes que faleceram, ele vai aumentando o rasgo. Até onde pode ir o rasgo é considerado como criar, porque chega um momento em que você já rasgou a roupa inteira, acabou. Ad tiburo, até o umbigo. Até lá dá para chamar de criar pelo falecido. Se já rasgou várias vezes por vários parentes, tem que começar um rasgo novo, se já chegou no umbigo. Veshomrim adliboi, tem quem diga até a altura do coração. Mais que isso, não. Mesmo que não tenha uma prova, tem uma lembrança de que o rasgo é só até o coração. Shenemar, está escrito no Pasuk, Vekaru levavchem ve'el bigdechem igia. Ve'el bigdechem. Vocês vão ter que rasgar seus corações e suas roupas. Ve'el bigdechem. E não suas roupas, certo? Rasgar seus corações, quer dizer, até a altura do coração, é chamado de criar, é chamado de rasgo. Mais do que isso, não. E guia letiburo, alguém que rasgou várias roupas, e de acordo com a primeira opinião, ele chegou no umbigo, e agora ele tem que de novo fazer criar por um novo parente. O que ele faz? Marhik shalosh etzbaot vekorea. Tem que se distanciar, tem que ir para o lado 3 dedos e rasgar o novo rasgo, certo? Não pode ser muito próximo do outro. Nitmalele milefanav machzirole achorav. Se ele já rasgou a parte inteira da frente, vira a roupa e rasga atrás. Nitmale milemala, se a parte em cima da roupa já rasgou tudo da frente e de trás, ele pode virar a roupa e fazer novos rasgos. E alguém que fez criar embaixo, certo? Ele falou, não quero rasgar a parte de cima da roupa. Vou rasgar aqui embaixo, não valeu. Dos lados também não, tem que ser em cima. Ela shekohen gadol porém milemata.
Kohen Gadol, quando ele está vendo, geralmente o Kohen Gadol ele precisa usar uma roupa importante, uma roupa boa, certo? Então ele não demonstra luto em público, então ele não faz criar, ele não rasga a roupa em cima, ele faz a roupa embaixo. Vamos mais um pouquinho. Pligo bar Rav Matan Marukva. Discutiram Rav Matan e Marukva. O Travai Mishmei de Avua de Shmuel e Levi. E os dois em nome de Avua de Shmuel, o pai de Shmuel e Levi, certo? Cada um falou que Avua de Shmuel e Levi falaram coisas diferentes. Hadamar, um deles fala o seguinte: Kol Shiva Korea, Leachar Shiva Mosif. Vechadamar Kol Shloshim Korea, Leachar Shloshim Mosif. Alguém que teve dois parentes que faleceram. Quando ele pode só aumentar o rasgo, quando ele tem que fazer um rasgo novo. Então, Kol Shiva, a primeira opinião fala, Kol Shiva Korea. Se ele está na Shiva do primeiro parente e faleceu o outro, tem que fazer uma criá nova. Porque senão vai parecer que ele só está aumentando o rasgo pelo primeiro parente que faleceu. E o outro fala, não, e depois da Shiva, se já acabou a Shiva, já deu para costurar um pouquinho, ele pode rasgar no mesmo lugar por outro parente. E o outro fala, não, tem que passar o Shloshim. Depois dos 30, ele pode só aumentar o rasgo pelo segundo parente que faleceu. Mas se o segundo parente falecer dentro dos 30 dias do primeiro, não adianta só aumentar o rasgo, porque parece que é pelo primeiro e não pelo segundo. Matki fala Rabizeira, pergunta Rabizeira, manda Marcos Shiva Coreia, quem falou que durante os 7 dias tem que fazer um rasgo novo? Depois de 7 dias, que já acabou o principal do luto, pode rasgar no mesmo lugar, só aumentar um pouquinho? Amai, porque ele pode só aumentar um pouquinho. Delonita lecholelo. Porque durante os 7 dias você não pode fechar, você não pode prender, certo? Depois de 7 dias você pode fazer uma costura simples, dependendo quem é, às vezes você pode fazer uma costura normal. Então, se falecer alguém depois dos 7 dias, você rasga, é como se fosse um rasgo novo. Mas durante os 7 dias, que de qualquer jeito você não pode costurar, só aumentar um pouquinho do rasgo, é como se você estivesse aumentando um pouquinho pelo primeiro parente. Ela de amarmar, Aishachu, lealtar, Hanami. Agora, pergunta da Rabizeira, agora, com relação à mulher, está escrito que a gente viu lá atrás, quando a mulher rasga, ela na hora faz uma costura simples, para não aparecer o corpo dela. Então, a priori, já que ela faz uma costura mesmo durante os 7 dias, se ela rasgar de novo no mesmo lugar, a priori, é claro que é pelo segundo falecido. Então, será que pode? Fala que não. Lá, isso que ela costurou não é porque acabou a veluta e a roupa voltou a ser o que era antes. Ela costurou pelo cavô dela para não ficar descoberta. Mas então rasgar lá não representa um novo luto. Só mais última pergunta, que é o mesmo kivun, o mesmo assunto. Manda Marcos Shoshim Korea amai deloni talachotó. Quem falou que por 30 dias você faz um rasgo novo? Depois de 30 dias você pode só aumentar o rasgo anterior, porque o que acontece com 30 dias? Com 30 dias você pode fazer uma costura nova, que a roupa fica novinha, se não for o pai e a mãe. Aí se você rasgar naquele lugar, é reconhecível que é pelo novo falecido. Então, para o pai e para a mãe, que não pode costurar nunca, certo? Nunca pode costurar no mesmo lugar. Será que para o pai e para a mãe, já que esse lugar nunca pode ser costurado, então eu não posso só aumentar esse rasgo? Porque quando eu aumento o rasgo do pai e da mãe, já que eu não podia costurar ele completamente, desculpa, pelo contrário, já que eu não posso costurar, se eu rasgar lá, fica claro que eu estou fazendo isso por um novo parente. É como se tivesse já fechado, já que eu nunca vou poder fechar, então qualquer rasgo a mais é reconhecível como se fosse por um novo parente. A Hanami aqui também é permitido? Fala agora não. Ata mishum kavod ve'imo. Fala agora não. Isso que você nunca pode costurar é pelo kavod do pai e da mãe. Não é considerado como se realmente tivesse fechado. Então, mesmo nesse lugar, durante os 30 dias, se alguém, além do pai dele faleceu, ou a mãe faleceu, ele fez criar, e durante os 30 dias ele ouviu que outro parente faleceu, tem que fazer um rasgo por si só. Não adianta aumentar o rasgo do pai e da mãe. Então, paramos aqui. Escolha, pessoal.